Olá, vamos a mais um vídeo do canal E4E5 sobre a abertura Ruy Lopes. Esse é o vídeo número 17 e essa aula é sobre a variante Smyslov. Vassili Smyslov foi um dos campeões mundiais na era Botvinnik, na era de ouro do xadrez soviético. Ele derrotou Botvinnik e perdeu o título no ano seguinte para o mesmo Botvinnik, apenas interrompendo o reinado de Botvinnik durante um ano. Essa variante, não confunda com a abertura irregular do fianchetto, um G6, no terceiro lance, que possui uma variante Smyslov também. É o mesmo nome, mas é outra variante. Aqui nós estamos discutindo sobre as variantes da tabia principal da variante fechada da Ruy Lopes. Aliás, este é o último vídeo sobre esse tema. É a última variante que será estudada a partir da tabia principal da variante fechada. E por isso mesmo esse vídeo será bastante curto, porque os conceitos já foram vistos nos vídeos anteriores. E aqui o que vai acontecer é apenas uma modificação na ordem dos lances, antecipando uma formação que nós já conhecemos de outras variantes. A linha Smyslov da variante fechada da Ruy Lopes se caracteriza pela antecipação da organização do sistema torre-bispo no centro do tabuleiro das negras, passando a torre para E8 e bispo para F8. Essa manobra de ativação que nós já vimos na Zaitsev. E nós vamos ver aqui ela acontecendo primeiro, antes do lance bispo B7. E interessante é que o resultado disso é um tabuleiro mais flexível para o jogo das negras. Então, após primeiro jogarmos H6, e nós já vimos nos vídeos anteriores por que precisamos jogar H6 primeiro, por causa da ameaça cavalo G5, que nos faria retornar à torre, à sua posição original, naquela repetição de lances. Então, após H6, brancas continuam seu desenvolvimento com D4, normalmente. As negras vão manobrar com torre E8. Brancas normalmente mantêm o padrão, jogando cavalo de B para D2. Então, negras completam a manobra com bispo F8, fazendo a formação do centro primeiro, antes de decidir a formação de combate na ala da dama. Isso, de fato, cria um jogo mais flexível, e ele pode se traduzir em diversas transposições, que podem ser posições idênticas a já estudadas, ou o que normalmente acontece, mais frequentemente, é o que nós podemos chamar de um sistema híbrido. Ou seja, eu tenho características de alguma das variantes que nós já estudamos, com a estrutura muito semelhante, mas com alguma nuance, alguma peça em posição diferente, não obtendo uma transposição exata de alguma das posições que nós já vimos, mas apenas poucas peças, numa posição diferente, num tempo diferente. Por exemplo, uma das continuações possíveis a partir desse diagrama, a mais comum, são as brancas continuarem o passeio do cavalo com cavalo para F1. E as negras vão continuar seu desenvolvimento com a peça que ainda não foi desenvolvida, no caso, o bispo de casas brancas, que poderia ir tanto para D7 quanto para B7. No caso, vamos ver o primeiro exemplo com o bispo indo para D7. Após bispo D7, o cavalo branco vai para G3, completando seu passeio. Negras jogam o cavalo A5, ameaçando o bispo em B3, que por sua vez recuará para C2 para se preservar, exatamente como ocorria na Chigorin, por exemplo. Em seguida, negras jogam C5, desenvolvendo seu peão. E vejam que nós estamos numa posição muito familiar. Isso pode se transformar de diversas formas em posições conhecidas. A intenção das brancas continua sendo, primeiro, resolver esse centro,
sendo ou por ruptura ou por selamento da coluna D, o ataque pela ala do rei, o cavalo de F3 pode sair por H2 e buscar G4, o rompimento dos peões na ala da dama com A4, por exemplo, também é uma possibilidade, exatamente temas que nós já vimos nas outras variantes. A segunda possibilidade que nós vamos analisar a partir da nossa tabia inicial é o movimento com o bispo para B7. Se as brancas continuam o passeio com o cavalo G3, joga-se cavalo A5, bispo recua para C2 e o cavalo negro pode tomar a casa C4. Brancas vão expulsar esse cavalo jogando D3, o que obrigará o cavalo negro recuar para B6, criando uma configuração um pouco diferente do que a que já conhecemos. Mas a estrutura geral permanece. As negras têm uma perspectiva de avanço pela ala da dama, com um avanço de C5, e as brancas vão tentar levar o seu jogo de ataque para a ala do rei, como nas demais variantes, exatamente como nas demais variantes. Outra possibilidade que poderia acontecer seria as negras recuarem o cavalo, como num sistema Breyer, um cavalo B8 procurando a casa D7, que eu não vou dar exemplo no gráfico porque normalmente se transforma numa transposição de fato, com uma posição idêntica ao que se obtém com a ordem de lances da Breyer. E já vamos encerrando por aqui. Como eu disse, esse vídeo é bem curto, era só para demonstrar a existência dessa possibilidade, dessa linha, que não tem tanta teoria quanto as outras. Não é mais tão popular, não está na moda como as demais variantes, mas é uma possibilidade de jogo, um jogo tranquilo. E encerramos o estudo da variante fechada da abertura Ruy Lopes. No próximo vídeo, nós vamos ver uma saída irregular que não segue exatamente a tabela principal da variante fechada, que nós pulamos, deixamos por último, que é a variante Marshall, que é uma possibilidade de contra-ataque das negras, também bastante agudo, bastante interessante, tem toda uma história sobre essa variante, e nós vamos nos dedicar a essa história no próximo vídeo. Obrigado, até lá. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima.